Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 1 até o 14. Atos 1, dos versos 1 a 14. Esse mês de novembro tem sido marcado por grandes experiências, né? Tivemos o encontro aí dos adolescentes, foi um tempo abençoado de Deus, encontro de jovens, tempo abençoado também do Senhor. Eu estive no mesmo período lá em Foz do Iguaçu, ministrando num encontro, num congresso deles, chamado Renovados, um tempo precioso de Deus. Ontem tivemos o nosso terceiro encontro de intercessão e intercessores. Quem esteve lá no encontro de intercessão e intercessores, levanta a mão aí bem alto. Foi bênção, não foi? Muita bênção, foi um derramar do Espírito, algo assim maravilhoso de Deus. E tivemos também nesse tempo aí um grupo de jovens servindo lá na igreja de Umuarama e de Iporã, um grupo aí fazendo a parte prática do Treina Up. Foi um tempo abençoado. Mandei um recadinho para a pastora Márcia, pastor Fernando lá de Iporã, estão muito felizes com o que Deus fez através da juventude. Foi tempo maravilhoso. Então tem muitos testemunhos aí nesse tempo, mas as lutas também são grandes. Então eu queria que você pudesse voltar o teu coração para esse início do livro de Atos dos Apóstolos, que é um refrigério, que é uma inspiração, que é uma palavra de encorajamento para que nós possamos lidar com tudo que vem acontecendo, tudo que está aí diante de nós. Atos 1, de 1 a 14, diz assim: Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres
com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, Pai. Reconhecemos, Pai, a Tua autoridade, reconhecemos, Pai, a Tua presença, reconhecemos, Pai, que o Senhor está nesse lugar, ó Deus, e que o Senhor, Pai querido, nos acolhe, ó Deus, nos Teus braços, para que nós sejamos fortalecidos mediante a ação e o poder do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós nos consagramos a Ti, Pai, pedindo que o Senhor venha com Teu Espírito sobre nós e nos encha nessa noite, Pai. Ó Deus querido, que haja menos de nós e mais do Senhor. Que haja, Pai querido, menos, ó Deus querido, de todo sentimento que possa existir em nosso coração e que possamos, Pai, nos apropriar, crescer, Pai, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, absorvendo, Pai, de uma forma intensa e profunda o amor que o Senhor demonstrou, Pai, naquela cruz em favor de nossas vidas. Nós queremos consagrar esse tempo. Eu preciso, meus irmãos e irmãs precisam. Nós, como igreja do Senhor, reconhecemos aqui, Pai, a nossa necessidade. Então fala conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa com um testemunho de Lucas para um discípulo específico chamado Teófilo. O evangelista Lucas começa dizendo que ele escreveu aquele livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos seus discípulos, foi assunto aos céus. Esse é o Evangelho, é o relato do poder do Evangelho sobre as nossas vidas. É como se ele dissesse: o Evangelho de Cristo mostra para nós o que Jesus começou a fazer, e Atos dos Apóstolos, aquilo que Jesus continua fazendo a partir das nossas vidas, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor. Os evangelhos mostram para nós, de uma forma profunda, os ensinos do Senhor Jesus, trazendo direção, orientação, restauração, cura e libertação. E no livro de Atos dos Apóstolos, mostra de uma forma poderosíssima o poder desses ensinos através da vida daqueles que se oferecem ao Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é um testemunho de como Deus deseja lançar mão da sua igreja para transformar o mundo. Se eu quero saber o que Deus quer fazer no mundo, basta eu mergulhar nesse livro e eu vou descobrir como Deus deseja me encher, como Deus deseja me capacitar, como Deus deseja me qualificar, como Deus deseja transbordar sobre a minha vida, para que o mundo seja transformado. Quem deseja ver o mundo transformado? Né? Eu vou perguntar de novo. Quem deseja ver o mundo transformado? Né? Quantas vezes você já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Quantas vezes você já mergulhou nele? Quantas vezes você já estudou ele? Porque é um relato, querido, do que Deus pode fazer através de homens simples como os discípulos, simples como eu e você, e como Deus pode manifestar o poder dele e a autoridade dele de uma forma libertadora e restauradora. O testemunho é um livro que traz o testemunho do que Deus pode fazer através de homens e mulheres que se consagram a Deus. Nesses tempos conflituosos que nós estamos vivendo, nesse tempo de profundo declínio moral, espiritual, familiar, eu creio que vale a pena a gente olhar para esse livro e dizer assim: Deus, eis-me aqui, enche a minha vida, porque eu quero ser o teu instrumento. E olhando para esse capítulo que nós lemos, querido, eu vejo Deus
nos chamando como igreja, nos chamando como corpo de Cristo para algumas coisas. A primeira delas é um chamado de Deus para a intimidade. O versículo 4 e 5, depois que Lucas dá esse testemunho, falando do que Deus fez, do que Jesus realizou, de como operou, de como se manifestou, como Jesus apareceu com provas incontestáveis para eles. O versículo 4 e 5 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É como se Lucas estivesse dizendo: queridos, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que Jesus trouxe como orientação para as nossas vidas, o testemunho de tudo que ele realizou, precisa nos empurrar para uma intimidade profunda com Deus. Tudo que eu vejo realizado através da vida de Jesus, tudo que eu vejo Deus operando através de Jesus, tem que mexer comigo de maneira tão profunda, me empurrando para uma intimidade, desejando aquilo que Deus deseja, através da vida e da ação do Espírito Santo na minha vida. Tudo aquilo que eu olho precisa mover e empurrar o meu coração. E é interessante que Lucas relata aqui que Jesus, comendo com os discípulos, diz assim: queridos, aguardem, vão para o cenáculo e aguardem, esperem o mover de Deus, esperem a orientação de Deus, esperem Deus encher o seu coração de uma forma tão profunda, para que você saiba o que fazer, como fazer e quando fazer. Nesse tempo de luta que a gente vive, às vezes a gente se apressa a fazer as coisas sem que Deus verdadeiramente esteja direcionando aquilo que precisamos fazer, né? Alguém aqui já fez alguma coisa que Deus nunca pediu para fazer? Já ou não? Mas fez pensando que Deus estava pedindo para fazer? Às vezes nós fazemos, querido. Nós olhamos, nós analisamos uma situação, nós analisamos uma circunstância e nós nos colocamos a agir sem buscar a direção e a orientação que Deus tem para resolver aquela determinada situação. Eu entendo que Jesus estava dizendo para os discípulos: aguardem, porque eu quero levar vocês para um nível de intimidade tão profunda. Eu quero encher vocês com um poder e uma autoridade que o mundo ainda não conhece. Vocês vão receber a verdadeira autoridade para poder agir segundo o meu coração, independente se as circunstâncias sejam boas, favoráveis ou sejam desfavoráveis. Porque o Senhor não está limitado a nada que eu e você vemos. O Senhor não está limitado a nenhuma dificuldade. O Senhor não está limitado a nenhuma crise e a nenhum limite humano. O Senhor quer me encher para que eu possa agir segundo o coração dele. A segunda coisa que a gente encontra aqui, querido, é que a intimidade, ela ajusta o nosso foco. A intimidade, ela ajusta o nosso foco e ela nos enche de autoridade. Diga assim comigo: a intimidade ajusta o foco e nos enche de autoridade. O versículo 6 e 7, o versículo 6 a 8, para nós, revela para nós uma preocupação e uma direção. A preocupação não é de Deus, né? A preocupação que está revelada aí é do homem. Eles estão ali escutando Jesus falar, mostrar, declarar o que ele pretendia fazer, e os discípulos, vendo as circunstâncias, vendo as coisas que estavam acontecendo, eles olham para Jesus e dizem assim: será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É uma preocupação humana. Quem tem essa preocupação nesse tempo? Levanta a mão aí. Eu tenho.
né? A gente está olhando tudo que vem acontecendo, né? Tudo que está acontecendo, a gente fala assim: Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar? Será esse o tempo que o Senhor vai intervir aí de uma forma poderosa, né? Mas é interessante, queridos, que o Senhor Jesus acolhe a preocupação dos discípulos. Jesus não rejeita, Jesus acolhe. E Jesus chama esses discípulos para perto e diz assim: tem coisas que vocês não entendem ainda. Tem coisas que nós não compreendemos ainda. Nós não sabemos fazer a leitura adequada do tempo. Ele diz assim: mas eu quero declarar para vocês que vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí então vocês poderão manifestar o meu reino. Quando eu estava olhando esse texto, querido, revendo esse texto, o Senhor me lembrou a palavra dele lá em 1 João 5, 19 e 20, quando ele diz assim: sabemos que somos de Deus, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. No versículo 20 ele diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ou seja, Jesus está declarando que existe uma luta muito mais profunda do que nós conseguimos naturalmente entender, naturalmente compreender. Talvez, se as coisas se resolvessem segundo o que nós achamos que deve se resolver, nós continuaríamos sendo assolados pelas ações das trevas que ferem profundamente o coração do homem. Jesus acolhe aquela preocupação. Fica tranquilo que Jesus sempre acolhe as nossas preocupações, mas ele diz assim: fica tranquilo, querido, porque eu vou fazer. Fica em paz, porque eu vou realizar. E enquanto eu estou realizando, eu estou chamando você para que você receba a verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade. Vocês vão receber poder e vocês vão causar um grande impacto no meio do povo. Vocês vão revelar o Senhor, vocês vão transmitir os seus ensinos, vocês vão libertar as pessoas do jugo e vão dar a elas o que elas verdadeiramente precisam. O que elas verdadeiramente precisam. E às vezes, queridas, preocupações que estão no nosso coração nos afastam dessa fonte, nos afastam dessa verdade. Porque essas preocupações, elas ganham tanto o nosso coração, que de repente a gente vive em função delas e esquece aquilo que o Senhor está nos oferecendo por meio de Jesus Cristo e através do seu Espírito Santo. É verdade ou não? De repente a gente come, a gente dorme, a gente deita com essas preocupações todas em nosso coração e esquecemos que Deus está oferecendo para nós uma autoridade, um poder, uma direção, uma unção que faz com que a gente possa, no meio dessa luta toda, revelar a grandeza de Deus e trazer direção para o coração das pessoas, trazer aquilo que verdadeiramente o povo precisa. Há dias atrás eu ministrei aqui sobre as 6 histórias contidas lá na história de Naamã, 2 Reis, capítulo 5, e eu falei que ali tinha 6 histórias para nos abençoar. E eu estava lembrando aqui, enquanto estava lendo esse texto, da menina que foi levada cativa para a casa de Naamã, quer dizer, uma escrava, uma menina oprimida, uma menina que estava sofrendo as dores da opressão, de um sistema opressor, e ela, na casa do seu opressor, ela escuta uma necessidade, ela vê que aquele que foi o seu opressor estava carregando com ele uma enfermidade. E aí ela chama a sua senhora e ela fala assim: se esse homem for até a casa
for até a nação de Israel, se ela for até lá, se ela for até o profeta, ele vai curar o Naamã dessa doença. Ele vai livrar Naamã. Ele vai tirar Naamã dessa enfermidade. Essa menina, eu disse aqui naquele dia, que essa menina, ela demonstra primeiro um senso daquilo que tem valor para Deus, daquilo que verdadeiramente vale a pena a gente lutar. Ela sabia que poderia passar muitas coisas no coração e na mente dela, mas com certeza ela sabia que Deus queria salvar aquele homem, que Deus queria livrar aquele homem. Ela tem um sentimento do que verdadeiramente tem valor, e ela tem uma convicção de fé. Ela diz: manda ele lá, que ele vai ser curado. Querido, quando você convida alguém para Jesus, você convida com essa convicção? Vem para Jesus que ele vai te curar. Vem para Jesus que ele vai te restaurar. Vem para Jesus que ele vai fazer de você uma nova vida. E naquele dia eu contei aqui uma experiência, que quando eu estava lá em Guarapuava, ministrando numa residência, numa terça-feira à noite, esse lugar virou hoje uma igreja, mas era uma casa aberta, e nós estávamos ali estudando a palavra, e de repente uma senhorinha esperou terminar a reunião, porque eu falei de Jesus, a gente estava estudando o ABC da fé lá, e eu falei de Jesus e sobre a necessidade dela entregar a vida para Jesus, e ela esperou todo mundo ir embora, e depois que todo mundo foi embora, ela falou assim: pastor, o senhor me garante que se eu aceitar Jesus, não vai acontecer nada comigo? E eu falei assim: por que essa pergunta? E ela falou assim: porque eu já tentei deixar as coisas que eu praticava, e quando eu tentei deixar, aconteceu, eu fui atropelado por um caminhão, e quando eu estava lá no hospital, o inimigo apareceu e falou assim: na próxima vez que você tentar deixar, é morte. E ela falou assim: o senhor garante que se eu entregar a vida para Jesus, não vai acontecer nada comigo? E aí? Eu olhei para aquela irmã, e eu falei para ela, eu falei assim: irmã, eu não garanto, mas o Senhor que eu sirvo, que te ministra a palavra aqui nessa noite, Ele garante a sua vida. Ele garante a sua vida. Eu tenho certeza que se você entregar a sua vida para Ele, Ele cuida da sua vida, e o inimigo nunca poderá tocar no seu corpo e no seu coração. E aquela mulher, 33 anos, escrava daquilo que ela servia, dobrou o joelho ali, com as perninhas meio tortas do atropelamento que ela tinha tido. Ela carregava as marcas daquele atropelamento. Ela dobrou os joelhos e ela confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, e serviu o Senhor até o último dia da existência dela. Queridos, Deus, apesar de todas as dificuldades que possam estar presentes, de todas as ameaças que possam vir sobre as nossas vidas, de todas as dificuldades que nós possamos enfrentar, o Senhor quer me revestir e te revestir de uma autoridade para revelar a glória do Senhor por onde quer que eu vá, por onde quer que eu passe. A intimidade ajusta o foco. A intimidade revela para nós aquilo que verdadeiramente traz transformação e restauração nesse tempo presente. Porque às vezes a gente está como os discípulos, preocupado com um monte de coisa. Mas o Senhor está dizendo assim: vem cá, filho, vem cá, porque eu quero encher você, eu quero
que você seja transbordante daquilo que é meu para a sua vida. A terceira coisa que nós encontramos aqui, querido, é o desafio de rendição. O versículo 12 até o 14 diz assim, é interessante esse texto, Jesus acolhe a preocupação, tira eles da preocupação, enche o coração deles de expectativa daquilo que o Senhor Jesus poderia fazer e queria fazer, e de repente o Senhor sobe aos céus. E a cena aqui diz, o evangelista Lucas diz que eles ficaram olhando, né? Porque era algo inusitado, era algo maravilhoso, e eles ficaram olhando, e Jesus sumiu e desapareceu, e eles estavam fixos naquilo, olhando aquela cena. E aparece ali 2 anjos, e diz assim, já foi, o que vocês vão ficar fazendo aí? Né? E a palavra diz que diante disso eles voltaram para Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, o texto diz no versículo 13, que ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E o versículo 14 diz que todos estes, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Queridos, Deus já tinha ministrado o coração do que Ele queria fazer na vida deles. Deus já tinha orientado que Deus queria enchê-los e dar a eles uma autoridade que talvez eles ainda não tivessem percebido a profundidade dela. E quando eles entram no cenáculo, eles encontram um grupo de oração, um grupo de pessoas que já estavam em oração, que estavam unânimes em oração. E eu penso, queridos, que aqui está o grande desafio que eu e você temos em nossas vidas. O altar nunca está vazio. Nunca está vazio. Mas Jesus quer me trazer para Ele. Jesus quer que eu esteja presente. Quando eu estava olhando para esse texto, Deus me lembrou aqui que na segunda-feira tem um grupo de mulheres orando aqui. Se una a elas. Diga assim, Senhor, eu quero essa autoridade na minha vida, eu quero esse poder na minha vida, eu quero essa presença na minha vida. Se as mulheres estão aqui, eu quero chegar aqui às 7 horas para estar orando com elas. Na terça tem um grupo de homens orando. Se una a eles, querido. Venha, se sacrifica um pouquinho no seu horário lá, e venha aqui antes de você ir para o seu trabalho, dizendo, Deus, o caos está aí presente, as preocupações existem, elas são legítimas, mas eu quero me unir aos meus irmãos para ser revestido desse poder e dessa autoridade, para poder manifestar a glória do Senhor e verdadeiramente ser um instrumento de cura e de libertação na nossa nação. Às 3 horas da tarde de terça-feira tem o nosso culto aqui. Se você tem a disponibilidade de estar aqui, venha estar. Venha orar, porque tem um grupo orando, tem um grupo buscando, tem um grupo se colocando diante do Senhor. Na quarta-feira, às 20 horas, tem um grupo de pessoas orando. Venha orar. Diga a Deus, eu quero. O Senhor já está declarando o que o Senhor deseja fazer, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. Mas é interessante que Deus chama, reúne o povo num lugar, e ali naquele lugar, Deus manifesta o poder dele. Pastor, Deus não pode fazer isso na minha casa? Deus não pode fazer isso enquanto eu estou dormindo? Deus não pode fazer isso enquanto eu estou jogando meu videogame? Deus não pode fazer isso enquanto eu estou assistindo a minha TV? Pode, querido. Mas Ele quer tirar dessas coisas, porque todas essas coisas são distrações que nos impedem de desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso que Ele mexe um pouquinho com a nossa geografia e nos tira daquilo que nós precisamos sair para poder receber aquilo que o Senhor tem de uma forma muito especial, preparado
para as nossas vidas. Não é preencher o lugar de pessoas. Não é preencher. Jesus apareceu, o texto diz que, Atos dos Apóstolos vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que Jesus, depois de ressurreto, apareceu para mais ou menos 500 pessoas. E aqui no cenáculo, provavelmente tinha umas 120 pessoas. Jesus ele não está preocupado com essa quantidade, mas Ele quer que você entenda o que Ele quer te dar. Ele quer que você compreenda o que Ele quer te oferecer. E para você receber aquilo que Ele quer te oferecer, você precisa sair e vir ao encontro dEle, vir em busca daquilo que Ele deseja te dar. Se nós queremos ver a nação impactada, querido, pela presença e pelo poder do Senhor, nós precisamos nos mover em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Efésios 6, versículos 10 a 12, tão conhecido, e nós temos falado muito sobre isso nesses tempos. A palavra do Senhor diz que nós temos uma fortíssima batalha. Ele diz que a nossa luta não é contra pessoas feitas de carne e sangue. A nossa batalha é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores que operam nas regiões celestes, que agem nas regiões celestes. Ele diz, não é uma luta no mundo natural, embora ela aconteça no mundo natural, ela não é no mundo natural. Ela impacta a minha vida interiormente, porque a palavra diz que a minha carne luta contra o Espírito. Ela impacta os meus relacionamentos, ela impacta as dificuldades que estão presentes aí no mundo, mas eu preciso entender contra quem verdadeiramente nós estamos guerreando, contra quem verdadeiramente nós estamos lutando, contra quem verdadeiramente a igreja do Senhor, ela luta. Por isso, querido, nós precisamos abrir o nosso coração e dizer, Deus, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte, eu quero estar cheio do Teu Espírito Santo. Porque Deus não quer que eu e você, querido, estejamos nos movendo por aquilo que nós vemos. Lá ontem a gente lembrou de um versículo, foi um tempo muito precioso em Londrina, e nós lembramos de um versículo que está lá em Romanos 8,14, quando diz assim que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito. Os que são filhos são guiados pelo Espírito. Quem aqui é filho? Levanta a mão bem alto, quem é filho? Em nome de Jesus. Então me ajuda a pregar aí. Então diga para a pessoa, se você é filho, diga assim, você não pode ser guiado por pensamento. Você não pode ser guiado por sentimento. Você não pode ser guiado pelos que os teus olhos veem. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. E tem alguma situação que o Espírito Santo de Deus não saiba resolver, querido? Tem alguma coisa que o Espírito Santo não saiba fazer? Talvez você esteja lutando aí pela sua família, né? Deus sabe o caminho do coração deles, através da ação do Espírito Santo. Ele sabe como chegar e Ele sabe como quebrar. Ele quer encher você, para que você possa ser um instrumento da presença e do poder dEle. Deus deseja levantar um povo que possa se mover pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando a gente vê o contexto do livro de Atos, o contexto dos evangelhos, era um contexto de profundas lutas. Israel estava dominada, sofrendo, oprimida, destruída pelo poder romano, pelo poder religioso. O Senhor Jesus entra no meio desse caos todo, e ali no meio desse caos, o Senhor começa a fazer uma obra de cura, de restauração e de redenção. Querido, não importa o que eu e você estejamos vendo, claro que nós temos alvo, nós temos desejo, nós temos os nossos sonhos, mas
não são eles que vão trazer a mudança que é necessária. É o poder do Senhor. Assim como o Senhor agiu lá em Israel, assim como o Senhor agiu nas cidades vizinhas, Deus quer levantar o seu povo com uma autoridade, com um poder, com uma sabedoria, com uma unção que tira as pessoas não apenas de um sistema, mas tira as pessoas da obra destruidora de Satanás para a vida e vida eterna. Para a vida e vida eterna. Deus está me chamando, Deus está te chamando, querido. Primeiro, para a intimidade. Quando eu estava ministrando lá em Foz do Iguaçu, eu disse para os irmãos que eu faço uma pergunta quase que diariamente para mim mesmo. Eu estou lendo a palavra, meditando na palavra, buscando a direção da palavra, e de repente eu olho para aquela palavra e eu digo assim: Deus, o que é que eu vou fazer com aquilo que o Senhor está me oferecendo? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar isso em prática? Como é que eu posso viver isso que eu estou lendo? Eu faço essa pergunta todos os dias, querido, para Deus, porque todos os dias Deus me dá coisas novas, Deus me dá direção, Deus me dá orientação. O que é que eu vou fazer? Quantas coisas você recebe diariamente de Deus? Deus está te chamando e me chamando para a intimidade. O que a gente vai fazer com isso? Daqui a pouco a gente termina o culto, você vai para casa. Mas o que você vai fazer com isso, querido? Alô, essa é a batalha espiritual. Estão tentando calar o profeta. É interessante que quando Jesus chama os discípulos para intimidade, quando ele fala assim: aguardem, aguardem. A palavra que Deus traz ali para a espera, e ele diz assim: porque não muito tempo depois desses dias, vocês experimentarão algo glorioso, vocês experimentarão algo tremendo, algo profundo. Eu não tenho dúvida, querido, que Deus está nos chamando para a intimidade, porque muito em breve Deus estará fazendo algo glorioso nesse tempo, levantando a sua igreja, levantando o seu povo num movimento de avivamento extraordinário, talvez o mais profundo de todos os tempos, preparando a sua igreja para o grande dia do Senhor. Mas para isso Ele me chama e te chama com essa expectativa, que não muito tempo depois desses dias, Deus estaria fazendo algo grandioso e glorioso. Algo grandioso e glorioso. A gente pode olhar isso e falar assim: isso aí, se eu olhar humanamente, não vai acontecer nunca. Mas Deus não me chama para olhar naturalmente. Deus me chama para olhar com os olhos
dos céus e me chama para entender todo esse movimento que vai acontecendo, para que eu e você possamos ser instrumento do poder, da glória e da unção do Senhor. Ele acolhe as suas preocupações, Ele acolhe as minhas preocupações, mas Ele diz assim: filho, eu quero te dar algo muito mais importante, muito mais profundo, muito mais relevante. E com aquilo que eu quero te dar, você vai fazer diferença nesse tempo, em nome de Jesus. A pergunta é: você quer receber? E a pergunta é: o que você tem feito para receber? Terminou a conversa, os discípulos foram para Jerusalém. Eu não pesquisei ali para ver a distância, mas o texto diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. É um dia inteiro de caminhada para poder ir e encontrar aqueles que já estavam buscando a presença do Senhor. O quanto você está disposto? Eu tenho visto aí os meus irmãos ciclistas, às vezes eu falo assim: Deus, me dá a coragem que eles têm, né? Porque só de ver a bicicleta eu já me canso. Aí quando eles voltam dos passeios ciclísticos, andei 50, pedalei 50, pedalei 70, pedalei 100 quilômetros. Eu falo assim: Jesus amado. Mas é por isso que eles estão magrinhos, né? Enquanto eu ficar me cansando com a bicicleta, só de olhar para a bicicleta, eu vou continuar assim. E às vezes a gente faz a mesma coisa com as coisas de Deus, querido. A gente quer, mas a gente não se mexe. A gente quer, mas a gente não se move. A gente quer, mas a gente não dá uma pedalada sequer, para que aquilo que Deus tem prometido se torne concreto e real nas nossas vidas. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu não sei, querido, o nível das tuas preocupações. Mas eu quero te dizer que o Senhor acolhe cada uma delas nesse dia. O Senhor acolhe as tuas preocupações. Mas Ele te chama para caminhar num nível mais profundo com Ele. Ele acolhe as tuas preocupações e te chama para caminhar num nível mais profundo com Ele. Porque às vezes, querido, nós estamos sendo guiados pelo que os nossos olhos enxergam. Estamos sendo guiados pelo que os nossos ouvidos ouvem. Estamos guiados pelos sentimentos. E o Senhor está dizendo assim: filho, eu quero te levar para um nível mais profundo. Eu quero te levar. Eu quero encher você de maneira tão profunda que esse lugar de preocupação
esse lugar de preocupação que você vive será o cenário para você manifestar a glória de Deus nesse lugar. Se a sua família, querido, é a sua preocupação, Deus quer te encher e transbordar você de uma maneira tão profunda, que esse lugar será o lugar para você manifestar a glória de Deus. Se o teu trabalho é a tua preocupação, o Senhor quer encher esse lugar de uma forma tão profunda, para que esse lugar seja o lugar onde você, cheio da presença do Senhor, vai poder manifestar a glória do Senhor nesse lugar. Deus quer transbordar, querido. Deus quer transbordar. Em nome de Jesus. Quantas coisas tem amarrado o nosso coração. Eu queria te convidar, querida, a sair do seu lugar e vir aqui para a gente orar junto. Os discípulos precisaram ir ao encontro dos demais. E ali perseveravam unânimes. Diga a Deus: eu quero fazer um propósito com o Senhor hoje. Eu sei que o Senhor acolhe a minha preocupação. Eu sei que o Senhor acolhe a minha preocupação. Assim como os meus irmãos ciclistas levantam cedo no sábado, pegam a bicicleta e 200 quilômetros. Querido, olha para a história de Jesus. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor Nada, absolutamente nada, pôde barrar os movimentos do Senhor Jesus. As ameaças que estavam presentes não puderam barrar. As acusações não puderam barrar. As mentiras que se levantaram contra ele não puderam barrar. Ele lidou com enfermidade, ele lidou com doenças, ele lidou com todo tipo de enfermidades. Ele lidou com uma batalha espiritual tremenda. Mas o inimigo não pôde detê-lo. O inimigo não pôde detê-lo. Ele foi levado à morte. Foi colocado numa cruz. E ali naquela cruz, ele faz a maior de todas as declarações: está consumado. Está consumado. E ali ele dá o último suspiro.
e morre. Mas a morte também não pôde detê-lo. Ele se levanta no terceiro dia e ele vai ao encontro dos discípulos. E isso que nós acabamos de ler é o encontro com os discípulos, acolhendo a preocupação dos discípulos, acolhendo para si os temores, os medos, as dificuldades, e dizendo: eu estou chamando vocês, porque eu quero levar vocês para um nível muito mais profundo do que tudo que vocês experimentaram aqui atrás. Vocês caminharam comigo, vocês viram coisas, vocês presenciaram, testemunharam, mas agora eu quero encher vocês de uma forma tão profunda que vocês serão os meus braços, a minha boca, vocês serão os meus pés, vocês serão a igreja do Senhor, poderosa, marchando na face da terra. Diga a Deus: eu quero oferecer a minha batalha aqui. Eu quero colocar a minha crise diante do Senhor. E eu quero te pedir, Pai, me enche tanto, que esse lugar da minha crise seja o lugar da manifestação da glória do Senhor. Que na minha casa os meus filhos possam ser como os discípulos, quando foram presos, e as autoridades diante deles tiveram que reconhecer que eles andavam com Jesus. Que os seus filhos possam olhar para vocês e dizer assim: eu reconheço que meu pai, eu reconheço que minha mãe, eu reconheço que eles são do Senhor, que eles andam com o Senhor. Que os seus colegas de trabalho possam olhar para vocês e falar assim: esse aí anda com Deus, ele anda com Jesus, ele é tão cheio da presença do Senhor. Meu coração te pertence. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, O meu coração te pertence. eu quero entregar diante do Senhor, Pai, a minha vida, a minha casa, o meu ministério, a igreja que o Senhor, oh Deus, nos confiou para cuidar. Deus, eu quero consagrar, Pai, oh Deus, meus irmãos e irmãs nas Tuas mãos. E aqui juntos, Pai, oh Deus, nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, Pai, confessando, oh Deus querido, as preocupações, oh Deus, que muitas vezes nos paralisam, que nos amarram, que nos impedem de avançar, oh Deus, e que muitas vezes se tornam as nossas muletas, oh Deus, as nossas desculpas, as nossas justificativas para não se aprofundar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, eu creio, oh Deus querido, que não muito depois desses dias, oh Deus, o Senhor estará fazendo coisas gloriosas, coisas grandiosas, coisas prodigiosas, oh Deus, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, levantando o Teu povo, Pai, com uma autoridade, oh Deus querido, que, oh Deus, só o Senhor pode dar a ela, oh Deus querido, uma autoridade para manifestar a Tua glória, uma autoridade para manifestar os Teus ensinos, uma autoridade, oh Deus, para manifestar a Tua libertação, uma autoridade, Pai, para resgatar a dignidade, uma autoridade, Pai querido, para poder, oh Deus, revelar o Teu amor, Pai querido, para com aquele que não Te conhece. Pai, no poder do Teu nome, oh Deus querido, nós oramos e consagramos as nossas vidas. Nós queremos ser testemunhas, oh Deus querido, nós queremos e consagramos as nossas vidas. Move o Teu Espírito, Pai, nos tire, oh Deus, do lugar comum, nos tire, Pai, oh Deus, da mediocridade, nos tire da pobreza, oh Deus, religiosa, oh Deus, e nos empurre para mais perto do Senhor, oh Deus, nos enchendo, Pai, oh Deus querido, até que não haja mais nada mais de nós mesmos, Pai. Oh Deus, nós oramos
Vem, Senhor. Faz de cada um de nós aqui, Pai. Ó Deus querido, homens e mulheres tão cheios do Senhor, Pai. Labaredas de fogo nas tuas mãos, incendiados pelo poder do teu Espírito, apaixonados pelo que o Senhor é apaixonado. Ó Deus, amando o que o Senhor ama. Ó Deus querido, se movendo pelo que o Senhor se move. Ó Deus, no poder do nome de Jesus, eu oro, Pai, consagrando a minha vida. Consagro a liderança dessa igreja nas tuas mãos, os ministérios dela. Ó Deus querido, há uma demanda gigantesca, ó Deus querido, diante de nós. A tua palavra declara que a seara é grande, ó Deus, e que os trabalhadores são poucos. Pai, nos perdoe, ó Deus, quando começamos a murmurar pela falta de trabalhadores. Ó Deus, quando o Senhor declara, ó Deus querido, que devemos orar ao Senhor que mande trabalhadores. Pai, no poder do nome de Jesus. Então, Deus, nós nos unimos aqui, Pai. Ó Deus, levanta, Pai querido, tudo que é necessário, ó Deus, para a tua igreja caminhar. Nos perdoe, Pai querido, quando nós reduzimos a igreja, reduzimos a obra do Senhor, ó Deus, no nível humano. Nós oramos, Pai, consagrando. Tudo que nós precisamos é o Senhor, Pai. Tudo que nós precisamos é o Teu Espírito Santo. Tudo que nós precisamos provém de Ti, Pai. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso poder, o Senhor é a nossa autoridade, o Senhor é a nossa sabedoria, o Senhor é a nossa santificação. Oh Deus, levanta um povo de oração, Pai. Levanta um povo alinhado contigo, Pai. Um povo, Pai querido, que, ó Deus, não mede esforços, ó Deus, para estar na Tua presença. Para estar na Tua presença. Ó Deus, porque eu creio que o Senhor está preparando um tempo, ó Deus, que não vai se demorar muito. Ó Deus, e aqueles que estiverem, Pai, no lugar certo, ó Deus, no lugar esperado e preparado pelo Senhor, ó Deus querido, experimentarão, ó Deus querido, algo glorioso na sua vida e poderão testemunhar como os discípulos, ó Deus, os grandes feitos do Senhor, não na sua vida, mas através da sua vida, no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, olha aqui para mim um minutinho. Você circula no meio de pessoas que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam de cuidado, que precisam de provisão, que precisam da presença de Deus. Verdade ou não? Então diga assim: Deus, eu quero oferecer as minhas mãos, eu quero oferecer os meus lábios, eu quero oferecer os meus olhos, eu quero oferecer a minha vida, para que eu tenha coragem, pelo poder do Espírito Santo, de impor as mãos, de abençoar, de ser um instrumento de cura, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Não fique esperando a coisa acontecer na sua vida primeiro. Eu tive um irmãozinho querido, muito querido na fé, e ele me procurava e dizia assim: pastor, Deus me deu o dom de cura. Eu falei: por que você não ora pelas pessoas? Ele falou assim: porque eu sou doente. Eu falei assim: e a sua doença te impede de exercer o que Deus te deu para abençoar outras pessoas? Ele diz assim: enquanto Deus não me curar, eu não posso usar o dom que Deus me deu. Eu falei: querido, essa é uma mentira do inferno sobre a sua vida. Às vezes a gente fica esperando Deus fazer, e Deus de repente vai fazer a partir do momento que você diz: Deus, eis-me aqui, e começa a ministrar, começa a abençoar. Diga: Deus, eu ofereço a minha vida, porque no lugar onde eu e você circulamos, querido, tem um poço de perdição presente,
e você é a mão estendida do Senhor para tirar as vidas do lamaçal do pecado. Amém, querido? Em nome de Jesus. Deixa eu orar, estenda a sua mão aí e diga: Deus, eu ofereço aqui. Se o Senhor quiser me usar para cura, use a minha vida. Em nome de Jesus. Pai, estamos aqui com as nossas mãos estendidas. E nesse simples ato, nós estamos dizendo: Deus, a nossa vida te pertence. Nenhuma dificuldade que possamos estar lidando com elas é impedimento para o teu agir e para o teu mover. Então, Pai, no toque de nossas mãos, no abrir de nossas bocas, ó Deus querido, o Senhor possa fluir de uma forma poderosa e manifestar a tua glória onde quer que estejamos. No nome de Jesus, aleluia, amém. Amém, querido? A morte desiste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinas. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Você crê nisso? Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de